Senhor. Isso é verdade, Deus, porque a Tua palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a chuva será a sua vinda, como, Deus, o amanhecer, Deus. Pai, é isso que nós precisamos nessa manhã. Mais um domingo, Deus, mais uma semana, mais um dia, mais um mês terminando, Senhor. E o que nós cada vez mais, na nossa pequeneza, na nossa insignificância, Pai, nós reconhecemos. Como Jó dizia, Senhor: agora que eu te vejo, eu me abomino, Deus, no pó e na cinza. Pai, Paulo dizia, Senhor, que ele era o maior dos pecadores. Meu Deus, e assim também nós precisamos. O Isaías, quando viu o Senhor, diz: ai de mim. Pai, a Tua revelação sempre produz nos homens e mulheres de Deus, Pai, um sentimento de humildade. E é isso, Pai, porque nós temos o que no céu? Nós temos o que, Deus, na terra? De tesouro. Senhor, a Tua presença e mais nada. Se a Tua presença, Deus, não for o nosso maior tesouro, Deus, a nossa vida é vã, é vazia. Pai, por isso nesse momento, Deus, que nós estamos aqui, nesse dia, Pai, que está começando, são 4 cultos, mas em cada um de nós, Pai, possamos abrir o coração, Te buscar, como nós falamos, Pai, a nossa oferta de vir à Tua casa, de deixar o sono para depois, a casa para depois, o passeio para depois, Deus, para estar aqui, porque buscar o Senhor, Pai, não é perder tempo. Buscar o Senhor, meu Deus, não é, meu Pai, deixar as coisas essenciais, não, mas é colocar o essencial primeiro. O essencial é a Tua presença, é a boa parte, como o Senhor disse que ninguém tomaria da Maria, Senhor, e nós vemos aqui, Deus, escolher essa boa parte, assim como esse louvor, Deus, que é tão antigo, mas é uma realidade verdadeira, porque é baseado na palavra, e a palavra nos diz isso, Pai, que nós precisamos conhecer e prosseguir em Te conhecer. Fala nosso coração, Deus. Nós temos visto tantas palavras maravilhosas, ensinamentos, tem sido colocado em nossos corações, Pai, um pensamento e uma preocupação pela eternidade, que talvez muitos não tinham tido até então, Senhor. Mas não adianta, Senhor. O que é o homem para que o Senhor dele te lembres? Por isso precisamos da Tua graça, Pai. Precisamos, Pai, da Tua misericórdia, Senhor. Tu és o centro, nós não. Tu és o Pai, nós somos filhos, e ainda filhos adotados pela graça de Jesus. Tu és o Senhor, nós somos os servos. Tu és o oleiro, nós somos, Pai, o barro, e ainda devemos ser um barro maleável e moldável na Tua presença. O Senhor é Deus, Pai, Tu estás no céu. Nós somos seres humanos, Pai, pequenos, finitos. Então, meu Deus, ali pequenininhos diante da Sua grandeza. Por isso, nessa manhã, Pai, nós estamos aqui em nome de Jesus. Não venha ser só mais uma manhã, não venha ser só mais um culto, mas cada reunião, meu Deus, venha ser na Tua presença, continuadamente. E hoje, Deus, o Senhor possa estar aqui nos enchendo, forjando em nosso coração o Teu querer, a Tua vontade, colocando em nosso coração, Pai, os Teus desejos, os Teus pensamentos, porque embora, meu Deus, o Senhor não impõe a ninguém, mas o Senhor, meu Pai, trabalha no coração daquele que abre a porta, e que o nosso coração, Pai, esteja aberto, a porta do nosso coração esteja aberta, para que o Senhor tenha liberdade, Deus. Somos Tua casa, somos Tua propriedade, e que o Senhor tenha liberdade, Pai, de ensinar, de falar, de nos motivar, de nos corrigir, e em tudo, Pai, como a Tua palavra diz, santifica-nos na Tua verdade. A Tua palavra é a verdade. Por isso, Pai, é que nós estamos em nome de Jesus, para Te dar, Deus, toda a glória, Deus. Nem pandemia, nem frio, nem horário, nem o sono vai tirar, meu Deus, a glória do Senhor, porque nós estamos aqui, Deus, para Te dar glória pelo simples motivo
de tu mereceres. Não te damos glória baseada em como sentimos ou não, no que estamos passando ou não. Pai, a tua palavra diz que o Senhor é Deus, e a tua glória, Pai, o Senhor não divide com ninguém. Por isso, Pai, estamos aqui para te dar a glória. Estamos Deus aqui para te dar a honra pelo simples fato de que tu és digno, Senhor. Pelo simples fato de que tu és merecedor. E sabemos, Pai, que o Senhor em primeiro lugar. Sabemos, Pai, que o reino em primeiro lugar. Jesus mesmo disse que acrescentaria as demais coisas. Por isso, Pai, nós precisamos da tua presença. Como Moisés, Pai, quando o Senhor diz, eu vou mandar um anjo. Senhor, essa palavra não era bonita, porque Moisés falou, Senhor, não. Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Deus, o Moisés preferia o deserto contigo do que Canaã com um anjo. Eu não quero, Deus, uma comunhão de segunda, Senhor. Eu não quero, Deus, uma comunhão baseada em achismos, filosofias ou em palavras bem trabalhadas de homens eloquentes. Eu quero firmar a minha fé na tua palavra. E a tua palavra diz, Deus, que nós podemos chegar com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar graça e favor e misericórdia, Deus, em tempo oportuno. Agora é o tempo oportuno. Senhor, eu preciso do teu Espírito Santo na minha vida. Preciso, Pai, que Ele tenha liberdade no meu coração. Preciso, Pai, que Ele tenha liberdade em trabalhar na minha vida. Mas eu sei que buscando o teu reino, o Senhor faz a obra. Então tenha liberdade, Senhor. Tenha liberdade sobre cada vida, renovando, Senhor, como nós sempre oramos. Se alguém que já está há muitos anos contigo, que possa, Pai, ser fortalecido, ser renovado. Se alguém, Deus, que está chegando agora, há poucos dias, quem sabe pela primeira vez, Pai, o Senhor sabe trabalhar no coração. Tu sabes fazeres a obra, tu sabes operares, tu sabes, Deus, edificares. Então edifica, Deus, a nossa vida. Edifica-nos, Pai, no teu Espírito Santo. Por isso tenha liberdade, Pai, de encher a nossa vida. Tua palavra diz, enchei-vos, não vos embriagueis com vinho, aonde há divisão, mas enchei-vos do Espírito. Senhor, e queremos ser cheios do Espírito, queremos ser fortalecidos no teu Espírito. Há um batismo apenas, evidenciado pelo falar em línguas, mas depois há vários enchimentos. Pai, que o Senhor possa batizar em nome de Jesus, dar o dom de línguas para essa pessoa, que o Senhor possa dar, Pai, essa habilidade, essa capacidade do Senhor, e que o Senhor possa renovar a todos nós, como a tua palavra, Pai, nos promete. Renova a nossa vida, Pai, fortalece a nossa vida, Pai. Algo que é renovado continuadamente não envelhece, não enfraquece, não desanima e nem fica para trás. Como a tua palavra diz, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior, contudo, renova-se dia a dia. Não atentando nós às coisas que vemos, mas nas coisas que nós não vemos, porque as coisas que nós vemos são passageiras, mas aquilo que nós não vemos é eterno. Queremos colocar os olhos do Senhor, Pai. Queremos olhar para o Senhor e de onde vem a nossa vida, de onde vem a nossa fortaleza, aonde vem, Deus, a nossa água, de onde vem o nosso pão. Enfim, Senhor, Tu és o que Tu és. Tu és o que tem que seres em nossa vida, porque tudo que precisamos, Deus, é da Tua provisão, é da Sua providência. Aleluias. Vamos ofertar a Deus o nosso louvor de todo o nosso coração em nome de Jesus. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como
Graças a Deus. E graças a Deus. Amém, irmãos? Bom dia em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Jesus bem bonito. Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Amém? Pode se sentar no seu lugar aí, por favor. Que bom que você está na casa de Deus, né, irmãos? Ah, pastor, hoje está frio. Não, mas deixa o frio, né, irmãos? O frio que eu escolhi esse outro dia para ficar frio, né? Hoje é nosso dia de estar na casa de Deus aí. E não está bom ainda, né? Ainda nós estamos na bandeira laranja, né? Aí, mas tem que ser meio controlado as reuniões de povo também, mas que bom que você está na casa de Deus, né? Graças a Deus por isso, né? Depois a gente vai ver como é que vai ser a confirmação. A princípio a bandeira laranja ela vai ser confirmada para a semana que vem, né? É só amanhã de noite, né? A de tardezinha que confirma, né? Aí tem que ser de novo agendado aí, mas estamos aí na casa de Deus, amém, irmãos? E procure sempre dar o nome, né? Eu tenho percebido que tem pessoas que faz 2, 3 domingos, né? Já dá para pedir música no Fantástico, né? Dá o nome e não vem. Então, se procura, irmãos, né? Se você dá o nome ou de um familiar seu, tem que vir, amém? Senão não é justo nós tirar o lugar de alguém que viria, né? Até eu falava com o irmão Edgar, esse aqui não vem, esse aqui não vem, esse aqui vou pedir música no Fantástico, né? Tem gente que dá o nome e não tem vindo, então você tem que vir, né, irmãos? Você está vindo, né? Mas se você dá o nome de um familiar, procura vir, né, irmãos? Porque não é justo nós tirar o lugar de pessoa que gostaria de estar aqui às 8h30 da manhã por alguém que fica dormindo, ou ficou em casa, ou ficou com preguiça, ou achou que estava frio para vir na igreja, né? Então, mas se for confirmado, aí procura de coração que você confirme e você procure vir em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Né? A gente procura porque a gente tem a lista todos os domingos, né? Aí isso que tem gente que todo domingo não tem vindo, então você tem que procurar. Eu vou pedir música do Fantástico. Qual é a música do Fantástico que eu pedi para você? Não sei, né? Vou pedir o Crente Celular, conhecem? É o crente celular, quando não está desligado, se encontra fora de área. Conhece? É antigo, né? É antigo, mas é mais ou menos por aí, né? Então tá, irmãos, vamos continuar hoje a nossa mensagem.
eu tenho pregado aqui nos últimos dias. O irmão vai colocar os slides ali? Tá dando certo? Então tá, é que hoje eu não preparei aqui o meu slide, mas aí o irmão vai ali, né? O Pepe, já bota para nós 1 Coríntios 3 aí. Então nós vamos continuar, né, irmãos, essa mensagem. Como eu falei, não tem como nós pregar todo o assunto, né, irmãos? É muita coisa, amém? E eu sempre digo, pregação, você pode pegarmos um versículo, né, dentro do seu contexto, é óbvio, e você pode pregar um princípio que está ali, né? Mas aquilo não necessariamente é uma doutrina, amém? O pessoal associa doutrina doutrina, né, de roupa, de coisa assim, isso é costume. Embora o pessoal chame de doutrina, está errado, é costume de igreja. Exemplo, aqui o costume da nossa igreja, né, irmãos, é que a pessoa use uma roupa com moderação. Não necessariamente tem que usar saia ou roupa social, embora eu acho bonito vir domingo com roupa social. Mas não é a nossa doutrina, né? Mas esse o nome é costume. Doutrina, né, irmãos, é aquilo que você não consegue fazer pegando um versículo isolado só, né? A doutrina, eu sempre falo, irmãos, tem coisas que você pode pegar qualquer versículo que Deus te inspirar, você pode dar um princípio dele, né? Mas nós não podemos fazer de um versículo, né? Nós não podemos fazer da descrição de um fato. Jesus foi ao monte para orar. É uma doutrina que eu tenho que orar no monte? Isso eu moro numa cidade que tem planície, eu não vou orar nunca? Então isso não. A oração é uma doutrina. O lugar que ele foi orar, isso é a descrição de um fato. Você pode orar em casa, no quarto, na cama, dirigindo o carro, pode orar no monte, pode orar na praia, pode orar embaixo d'água, por onde que você ore. A oração é uma doutrina, né? Santa Ceia é uma doutrina, amém? Participar do pão, que é o corpo, e do suco, que é o sangue. Isso é doutrina, é estabelecido, né? Isso não se mexe, não é a descrição de um fato, não está descrevendo Jesus fazendo um lanchinho com o povo, né? Mas é uma doutrina. Batismo nas águas, batizar, imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Embora tenha a descrição de pessoas se batizando, não é a descrição de um fato, é uma doutrina. Jesus falou que nós temos que ir pregar o evangelho, quem crer e for batizado será o quê? Salvo. Então nós temos que saber que senão a gente faz uma salada de fruta, irmãos, nós colocamos peso onde Deus nunca mandou colocar e nós aliviamos onde Deus nunca mandou aliviar, né? Por isso que eu tenho pregado aqui muito sobre o juízo final, né, irmãos? Jesus é salvador, mas ele me salva do quê? Ele me salva dos meus pecados. Eu sou pecador porque eu pequei? Eu sou pecador porque eu peco, mas eu sou pecador porque a morte, né, o pecado entrou através do Adão. E o inferno é a salinha VIP do lago de fogo e enxofre. E aí o paraíso, pastor, é a salinha VIP, eu prefiro essa, né, da Nova Jerusalém. Já vimos isso, né? Os perdidos vão ser julgados no juízo do grande trono branco, mas não é para saber se eles vão ser salvos ou não, já estão perdidos. Mas aquilo é o que? É a condenação. Isso é forte, né? E os salvos? Nós vimos semana passada, né, irmãos? Eles vão, nós, né? E quem vai se salvar em nome de Jesus, né? Mas tem que permanecer, né? Mas aquele que permanecer, ele vai ser julgado por o quê? Para o galardão. Somos salvos pelas obras? Não. Somos mais amados ou menos por obras? Não. Onde é que está na Bíblia isso? Não. Então eu vou me jogar, pastor. Também não. Você não é salvo pelas obras. Mas o que nós vimos semana passada? Mas aquele que é salvo, ele vai ter o que? As obras. Não é as obras da lei, que a palavra manda não fazer isso, né? Não é as obras no sentido de merecimento, igual aí muitas religiões e até alguns crentes inventam coisa da cabeça deles como fosse. Está errado, né? Mas quais são as obras, irmãos, né, irmãos? Nós pregamos semana passada, né? Ouro, prata ou pedra preciosa vai passar pelo fogo. Aquilo que permanecer, nós teremos o quê? Galardoado. Galardão é uma palavra bonita para falar recompensa, né? Então, não é um julgamento para saber se nós somos salvos. Já somos salvos. Mas esse é o juízo de Cristo para quê? O tribunal de Cristo para quê? Para recompensa. Certo até aqui? Amém? Falta pregar sobre o livro da vida. Pastor, tem um livro da vida onde o nome do salvo é escrito? Tem. Isso é uma doutrina, né? E nós vamos hoje falar um pouco mais então.
Jesus é o fundamento, né? Achou aí? 1 Coríntios 3? Eu vou usar aqui o telão, mas a minha Bíblia está aberta aqui, irmãos, tá? Sou crente, né? Sou fanático pela Bíblia, né? Se gostar da Bíblia ser fanático, eu sou bastante, mas eu vou usar o telão, amém? Então, por que eu falo isso? Então, assim, o pastor foi lá nem abriu a Bíblia. Não, está aqui aberto, ó. Né? Mas eu procuro usar o telão, que daí fica mais confortável até para você ler. 1 Coríntios 3, vamos pegar aqui o trem andando, a Maria Fumaça andando, versículo 10. 1 Coríntios 3, 10. 1 Coríntios 3, versículo 10. Por que a gente prega, né, moço? Para você saber responder, amém? Até quando alguém te perguntar como a palavra fala. 1 Coríntios 3, 10 fala assim: segundo a graça de Deus, está só relembrando o que já foi pregado semana passada, né? Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como um sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Aí vem o 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Podemos pregarmos sobre os grandes profetas, apóstolos, reis, homens e mulheres da Bíblia, mas isso não é o Evangelho. Isso é o que, irmãos? O Evangelho diz o quê? Que Jesus se entregou na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Pai como nosso intercessor e um dia virá nos buscar. Porque qual é o fundamento, irmãos? É Jesus Cristo. Posso pregar sobre Davi derrubando Golias? Claro que sim, né? É óbvio. Posso pregar sobre a travessia do Mar Vermelho? Posso pregar sobre Daniel na cova dos leões? Claro que sim, né? Mas eu sempre tenho que buscar, né, irmãos, o nosso maior exemplo. Qual é o nosso maior e único, na verdade, exemplo, irmãos? É o próprio Senhor Jesus. Como nós vimos semana passada, né? Se a vida que nós vamos levar vai ser de feno, palha, madeira, ou vai ser ouro, prata e pedra preciosa, aí é nós que escolhemos, né? Mas nós não podemos mexer o que temos no fundamento. Qual é o fundamento? O qual é Jesus Cristo. Se tirou isso, né, irmãos, não é evangelho mais, né? O evangelho, Jesus é a pedra, né? Jesus é o fundamento que nós não podemos mexer e nós temos que pregar sobre Jesus, amém? Né? E agora, né, irmãos, nós vamos pegar, não tem só aqui onde nós vamos pregar, Mateus 16. Pastor, mas Pedro não é a pedra sobre a qual a igreja é edificada? Quem te disse? Quem te disse errado. Não, é que Pedro foi, né? Tem que tomar cuidado com as palavras que está gravando o culto, né? Pedro foi o primeiro papa, né? Ele foi o líder da igreja. Será que Pedro foi o líder da igreja? Não, amém? Só nos primeiros momentos, irmãos. Depois, se você começar a pegar a Bíblia, né, você vê que em Atos, por exemplo, né, irmãos, apareceu o líder da igreja, que era o Tiago, irmão do Senhor. Lá em Atos 15, né, irmãos, Tiago, irmão do Senhor, irmão, lógico, né, irmãos, irmão por parte de José e Maria. Ele foi o líder da igreja. Ele, aonde inclusive o próprio Pedro, inclusive a qual o próprio Paulo se reportava como líder, né? E o próprio Pedro. Então nós temos algum problema aí, porque Jesus coloca Pedro como líder da igreja, depois o mano de Jesus vai lá dar uma carteiraça e tira o lugar dele? Pá! Somos time Pedro ou time Tiago? Amém? Então não, irmãos. Amém? Jesus nunca colocou Pedro como fundamento da igreja. Ele nunca colocou Pedro como líder da igreja. Amém? E nem Tiago também como fundamento. Tiago não era um dos 12 apóstolos. Tinha outros 2 Tiagos, né? Mas o Tiago, irmão do Senhor, não era um dos apóstolos. Ele nem foi chamado. Ele se converteu depois da ressurreição de Jesus. Já começa por aí, né, irmãos? Ele se converteu depois da ressurreição de Jesus. Mas Jesus colocou ele como líder da igreja aos judeus, né? Que eram os que se converteram ao cristianismo, né? Então, isso é muito legal nós saber. Então, por quê? Olha só, Mateus 16, vamos lá, versículo 13. Mateus 16, 13. Coloca para nós aí. 16, 13 fala assim:
E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? 14. E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. É legal, né, irmãos? Porque se nós vamos ver esse lugar chamado Cesareia Marítima, né, irmãos? Cesareia de Filipe, perdão, né? Cesareia de Filipe foi uma cidade construída em honra ao imperador, né? O Herodes mandou lá construir para bajular o imperador, amém? Né? E lá nós tinha muito templos, tinha templos pagãos, era um lugar de oferendas, era um lugar de muitos de cultos, entre aspas, a deuses, né? E lá tinha uma caverna chamada Caverna de Pan, onde o pessoal dizia que aquela caverna ela dava, ela era o acesso para o mundo dos mortos. Por isso depois nós vamos ver, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Onde é que Jesus estava? Na frente dessa caverna, né? Então ele começa a olhar aquele monte de bagunça ali, num lugar idólatra construído para idolatrar o imperador. Ele fala: pessoal, o que estão dizendo que eu sou? Uns falam que o senhor é João Batista, outros falam que o senhor é Elias, outros falam que o senhor é Jeremias ou um dos profetas. Ou seja, cada um tinha uma opinião diferente, né? Aí o versículo 15 fala assim: disse-lhes ele: e vós? No caso ali para os 12, né? Quem dizeis que eu sou? Né? Então ele fala assim: tá, o pessoal tem opinião aí que eu sou Elias, que, né, que voltou do céu, né? Ou João Batista que colou a cabeça de volta e ressuscitou, ou eu sou um dos profetas. Tá, mas e vocês? Aqui ele pergunta agora para os 12, né? Quem vocês dizem que eu sou? Né, irmãos, que nós vamos ver, Jesus até então não tinha claramente falado que ele era o Filho de Deus. Até então, até aqui, né? Tá, mas e vocês? Vocês dizem que eu sou quem? Amém? Por isso nós temos que ter essa comunhão, né, irmão? Até como eu falava na oração, a gente não pode ter uma comunhão de segunda, amém? Pastor, o meu pai é de Deus, mas se tu não for de Deus, tu não entra no céu porque tu tem um pai que é de Deus, ou uma mãe que é de Deus, ou porque você se criou na igreja ou nasceu na igreja. Na igreja ninguém nasce, né? Não tem parteiro aqui nem maternidade, né? Mas não tem, não. Mas vocês dizem que eu sou quem? Quem vocês falam? E aí nós vamos vir no versículo 16 falar assim: e Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha só, né? Até então ninguém tinha essa revelação como Pedro teve. Mas aí vem o 17 que fala assim: e Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Barjonas significa filho de Jonas, né? O pai do Pedro era João, né? O Jonas é a mesma coisa. Porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos... Pedro, tu é feliz. Pedro, filho, né, irmãos? João, né, irmãos? João é o nome Jonas, né? Jonas e João é o mesmo nome, tá bom? Então ele falou assim, Simão, tu é feliz? O filho do Jonas, né? O nome do pai de Pedro era Jonas ou João, né? Jonas é em hebraico, João é em grego, é o mesmo nome, né? Tu é bem-aventurado, viu? Sabe que quem te revelou isso aí não foi carne e sangue. Quem te revelou isso aí foi o meu pai que está no... Então ele fala de dois pais. Ele fala, o teu pai, né? E o meu pai, né? Você é filho do João, você é um homem, você é um ser humano, você é uma pessoa normal, você é um ser humano de carne e sangue, um ser humano. Essa revelação quem te deu a despeito da tua natureza humana, quem te revelou foi o quê? Foi o meu Pai que estás no céu. Jesus chamou Pedro de feliz. Jesus chamou Pedro de bem-aventurado, porque ele recebeu uma revelação. Amém? Aí o 18 fala assim, ele continua falando, né, irmãos? Aqui eu estou parando por causa que eu estou pregando, né? Mas ele continua falando.
pois também te digo que tu és Pedro. Você viu? Primeiro ele chama, no versículo anterior, Simão, filho de Jonas. Agora ele fala, pois também te digo que tu és Pedro. É a primeira vez que Jesus chama Simão de Pedro? Não. Lá em João capítulo 1, né, irmãos, a primeira vez que Pedro encontra Jesus, Jesus fala, a partir de agora o teu nome não é mais Simão, o teu nome é Pedro. Amém? Então ele falou assim, ó, tu lembra lá do nosso primeiro encontro, que seria hoje em João capítulo 1, né? Tu lembra lá que eu mudei o teu nome, né? Tu lembra que eu disse que não era mais Simão, mas que agora seria Pedro? É como se falasse, tu lembra lá do nosso primeiro encontro? Tá entendendo? Olha, tu é o Pedro. Diz, ó, tu lembra lá que eu te encontrei, te chamei e te troquei o teu nome? Né? Olha, tu és Pedro. E sobre esta pedra, aí que vem a confusão, ó, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A primeira vez na Bíblia que Jesus faz menção à igreja, como nós conhecemos hoje, é aqui. A igreja, como Paulo falou, era o mistério estava oculto, né? Então, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, tanto se fala em Hades, né? As portas do Hades não prevalecerão contra ela. Então, onde é que Jesus estava? Num lugar cheio de templos pagãos, numa cidade construída para adorar o imperador, que era visto como um deus, né? Na frente de uma caverna chamada Porta do Inferno, né? A caverna de Pan, né? Onde o pessoal achava que você entrava lá, tinha acesso ao mundo inferior. Naquele monte, aquela bagunça de deuses, né? Ele fala, a minha igreja será edificada sobre essa pedra, amém? Mas não é, né, uns, como alguns, aí vai a confusão, a pedra não é Pedro. Por quê, irmãos? Continua depois em casa lendo o capítulo 16. O que depois, mais tarde, Pedro faz? Pedro é literalmente usado como um profeta de Satanás. Jesus fala, para trás de mim, Satanás. Ué, pastor Pedro era meio bipolar. No momento ele está sendo elogiado, depois na mesma história, continuando em casa, você continua lendo em casa, na mesma história, Pedro é repreendido que estava sendo usado por Satanás. Por quê, irmãos? Porque quando Jesus começou a falar que ele ia ser morto, que ele seria crucificado, né? O Pedro fala, não, Senhor, tenha misericórdia, isso não vai acontecer com o Senhor, não. Aí Jesus fala, para trás de mim, Satanás. Então, primeira coisa, Pedro é a pedra. A igreja ser edificada sobre um cara que uma hora está sendo revelado pelo Espírito Santo e depois está sendo um profeta de Satanás. Irmão, coitado da igreja. Não, amém? Jesus não está falando que Pedro é a pedra, mas a revelação, né? Qual é a revelação? Vai no 17 lá, né? Qual é a revelação? Volta para o 17. Né? Não, 16, perdão, dizendo 16. Lá no finalzinho, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a pedra não era Pedro. A pedra o que era? Era a revelação que Pedro teve de que aquele ali era o Cristo, o Filho de Deus. E sobre essa pedra a igreja seria edificada. O que você leu lá em Coríntios 3? Ninguém pode pôr um outro fundamento além do que já está colocado. O qual é Jesus? Cristo. Está concordando com isso aqui, né? Então a pedra não é Pedro, amém? E tanto, né, irmãos, vai no 17 agora, né? 17 fala, né? Bem-aventurado Simão Bar-Jonas, né, filho de Jonas, não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. 18. Pois também te digo que tu és Pedro. Aqui Pedro, né, irmãos? Pedro, o nome Pedro significa pedra. O nome Pedro, ele significa Petros, né? Petros, ou seja, é pedra, é um pedaço de pedra. Amém? Pedro significa uma pedra. Pastor, meu nome é Pedro, pastor. Não chamou você de pedra, né? Mas Pedro significa pedaço de pedra. Simão significa ouvir, ou significa maleável, né? Ou assim, Simão, tu é inclinado, né? Mas eu vou te firmar como uma pedra. E sobre essa pedra, aquela palavra pedra, irmãos, ali, que ele fala é Petra. Amém? O que é Petra, irmãos?
Petra é uma montanha, é uma rocha grande. Então ele falou assim: Pedro, tu é um pedaço dessa pedra. Tu é um pedaço, tu teve um pedaço dessa revelação. E tu faz parte, mas o fundamento quem é? Qual é a pedra? A pedra sou eu. Amém? Então cada um como Pedro, irmãos, que tem a revelação de que Jesus é o Filho de Deus, é uma pedra que faz parte do que, irmãos? Do fundamento maior, que é o próprio Senhor Jesus. Amém? Olha que coisa bonita. Então a pedra não é Pedro. A igreja não está firmada em homem, que agora está sendo usado por Deus, e depois na mesma história está sendo usado por Satanás. Ou Jesus não sabia, quando repreendeu Satanás usando a boca de Pedro, Jesus estava enganado. Então a palavra propositalmente coloca ali: olha, não é Pedro, Pedro é falho, mas a rocha que Pedro está, é a pedra, é o que? É Jesus. Glórias a Deus, amém? Por isso que o fundamento é só Jesus. Obrigado, Senhor. Vamos lá, João capítulo 6. Você em casa quiser ler João capítulo 6, aqui no João capítulo 6, irmãos, Jesus ele multiplica os pães e os peixes. Qual o único milagre que está nos 4 evangelhos? A multiplicação dos pães e peixes. Legal, né? E aí, né, irmãos, ele multiplica, e aí o povo começa a correr atrás dele. Sabe, o pessoal começa atrás dele. Aí você pode ler, né, irmãos, que o Jesus vê que o povo vai fazer ele dele rei, né? Aí Jesus, escapole, né? Porque não era dessa maneira que ele seria colocado como rei. Depois você pode ler, né? E aí ele se escapole. Ele vai lá, ele atravessa o mar, e o povo, irmãos, vai correndo atrás dele. Pastor, que bonito. Não é bem bonito não. Leia o contexto, como eu falei. Texto fora do contexto vira pretexto, né? E aí Jesus vê aquela multidão. Não. Leia a história completa. Aí Jesus começa a falar assim: pessoal, vocês têm que entender que vocês não têm que buscar pelo pão que perece. O verdadeiro pão quem dá para vocês, né, é o meu Pai. E Jesus começa então a pregar para aquele povo, né, irmãos, que eles não tinham que seguir Jesus só porque Jesus encheu a barriga física deles, mas que Jesus era o pão que encheu o quê? A alma deles. Aí Jesus começa a falar, irmãos, sobre comer o corpo dele e o sangue dele, que seria hoje Santa Ceia. Amém? Nós comemos o corpo de Cristo e bebemos o sangue. Ele começa a pregar sobre isso. Mas por quê, irmão? Por isso eu falei, leia a Bíblia, não pegue versículos do lado, leia a Bíblia. Irmãos, o pessoal começa a ficar ofendido. Ele acha que Jesus está chamando ele, dizendo que ele tem que ser canibal, né? E o pessoal vai embora. Esse discurso é muito duro. Quem é que pode suportar? Irmão, uma penca de gente, quase a maioria, começa a ir embora, começa a nunca mais andar com Jesus. Por quê? Porque Jesus falou que tinha um pão maior, que era o próprio ele, que era a própria vida que ele daria. Amém? Aí o pessoal começa a debandar, né? E aí Jesus ele olha para os 12, né? Vamos pegar um trecho aqui, olha depois aí, João 6, versículo 66. É o número da besta, pastor, 666. Então, né? Bota o 333, que é o meio besta, né? Hoje está frio, é o crente meio besta, né? É o 333, né? João 6,66. Fala assim: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com... Está na Bíblia, tem que ser pregado isso. Versículo 67. Então disse Jesus aos 12, ele olha agora para os 12, amém? É aquela multidão, literalmente multidões de pessoas deixando Jesus, pelo simples fato que ele fala do que seria hoje a Santa Ceia. Que ofensa, né? E aí ele olha para os 12 e ele fala: quereis vós também retirar-vos? Olha que forte. Olha só, 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor,
para quem iremos nós? Você viu, ó, Simão Pedro, junto os dois nomes dele. O nome que significa maleável e o nome que significa forte. Diz, pessoal, Pedro não estava 100%, né? Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Que lindo isso aqui, não é? Olha, Pedro depois ele entendeu. Aí o 69 fala assim: e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Amém? Você viu que foi a mesma declaração que ele fez lá em Mateus 16? Amém? A mesma declaração que ele fez, não? Quer dizer, ele continuou com aquela revelação, né, irmãos? Embora ele não fosse firme ainda, né? Embora Pedro fosse, né, algo, né, malo, né? Mas ele se colocou aqui como porta-voz. Aqui eu vou parar. Depois você pode continuar lendo, né, irmãos, que Jesus, a palavra fala que Jesus sabia quem era que acreditava nele, quem é que não acreditava e até quem iria trair ele depois. Judas estava aí no meio, né, irmãos? Mas quem chamou ali, quem foi o porta-voz, né, irmãos? Nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Amém? Então Pedro é a rocha? Não. Pedro é a pedra? Não. A igreja é edificada sobre Pedro? Não. Né? Porque Pedro se baseava no que, irmãos? Na revelação de que Cristo era o Filho de Deus. Mas depois Pedro negou Jesus. Né? Então você vê que Pedro era meio, né? Por isso que eu falei, né? Uma vez ele era Simão, uma vez ele era Pedro, né? Pedro era meio bipolar, né? Tinha dias que ele acordava como Simão, tinha dias que ele acordava como Pedro, né? Mal, né? Mas ele tinha essa revelação. E essa tem que ser a nossa revelação, né, irmãos? De que Jesus é o fundamento, de que a pedra é Jesus e de que nós somos, como Pedro, né, irmãos, pedaços, né, sobre essa rocha maior que é o próprio Senhor Jesus. Amém? Isso vai manter firme, né? Pode vir a tentação que for, a oferta que for, pode vir, irmãos, aquilo que for para tentar me tirar da presença de Deus, né? Mas eu tenho o quê? Não que nós não somos tentados, a tentação é para todos, né? Mas Jesus o quê? É o fundamento, né, que nós servimos a Deus. Glória a Deus, amém? Vamos terminar? 1 Pedro capítulo 2. Então Pedro é a rocha, pastor? Não. A igreja edificada sobre Pedro? Irmão, Pedro nem líder da igreja não era. Né? A partir do capítulo 15 lá, é o Tiago, o irmão do Senhor, que se torna o líder da igreja. Nem dos 12 ele não era. Ah, pastor, isso é nepotismo. Reclama com Jesus. Não, isso é nepotismo. Ele colocou o mano dele, pastor, que inclusive se converteu depois da ressurreição dele. Pois é, reclama com Jesus. Ah, isso é injusto, pastor. Por quê? Os 12 que andaram com ele, não foi bem assim não, né? Então é muito legal isso. Achou 1 Pedro? 1 Pedro 2, olha só, né, irmãos? E se Pedro fosse a pedra, se ele fosse a pedra, ou se restasse alguma dúvida que Pedro é a pedra, vamos deixar a Bíblia explicar. 1 Pedro 2, versículo 4, fala assim, ó, 1 Pedro 2, versículo 4. E, isso quem está escrevendo isso aqui, não, irmãos, obviamente, não, irmãos, usado pelo Espírito Santo, né? É Pedro, amém? Então, versículo 4. E, chegando-vos para ele, a pedra, ó, a Petra, a rocha, amém? A montanha, um pedaço grande, a Petra viva, chegando-vos para ele, a pedra viva. Pedro não se chama de pedra, ele chama Jesus de pedra. Reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Glória a Deus, não. Quando Deus quis se revelar, ele se revelou, né, irmãos, ao mundo lá nos estábulos, né? Lá para os pastores lá que depois foram ver ele, né? Não foi no castelo, não.
ele ali, né? Não que Deus é contra isso, porque o dono do ouro e da prata é Deus, não é o diabo. Eu fico com a Bíblia, né? Mas tem pessoas que se perdem com isso. Mas Jesus, né, estava ali, reprovado na verdade pelos homens, né? Por todo mundo. Uma hora eu vou pregar aqui uma mensagem, né? O dia que Deus teve, o dia que os homens tiveram Deus na mão deles, o que eles fizeram com Deus? O que é isso, pastor? Deus caiu na mão do homem? Caiu. E o que o homem fez com Deus? Você vai ter que vir para ver a pregação, hein? Eu só joguei a isca para os lombarizinhos, né? É uma mensagem muito linda, irmãos. Talvez a pregação semana que vem, que ali falar claramente, irmãos, né? O dia que Deus esteve na mão dos homens, o que o homem fez? Então deixa eu falar direto ao ponto, irmãos, né? O homem não presta, o homem não se manda. O homem, irmãos, foi criado para estar embaixo de Deus. Por mais que ele tivesse domínio sobre este mundo, sobre a criação, ainda assim estava debaixo de Deus. Quando o homem achou que seria alguma coisa desligado de Deus, ele trocou de Senhor, né? Ele não se tornou Senhor, ele trocou de Senhor, ele virou escravo na mão do diabo. Então o homem não presta, irmãos, para se mandar, porque o homem já preguei aqui uma vez, né? O homem é escravo na mão de Deus, servo, né? Ou ele é escravo na mão do diabo. Não tem três caminhos, né? Pastor, eu só creio em livre-arbítrio. Eu creio em livre-arbítrio, irmãos, moderado, porque eu posso escolher o meu Senhor, mas eu não posso escolher o que é o meu destino final. Posso escolher Deus como Senhor? Posso. Escolhi Deus, eu vou para o céu, né? Escolhi o diabo, não tem como ir para o céu, né? Então eu creio em moderado, porque senão eu podia escolher aqui embaixo não andar com Deus e depois escolher o céu. Não, é aqui. Então os homens reprovaram, né, irmãos? Os homens rejeitaram essa pedra, né? Mas para com Deus o que? Ela é eleita e preciosa, né? Jesus é a rocha onde alguns tropeçam, né? E Jesus também é a própria rocha onde muitos são salvos. A própria Bíblia diz isso. Vamos seguir? Versículo 5. Cuidar nosso horário aqui. Versículo 5. Vós também. O que ele falou? O quê? Vós também. Então ele se dirigia para quem? Para a igreja. Amém? Vós também, como pedras vivas. Poxa, mas lá antes ele chama Jesus de pedra viva. E agora ele fala, mas vocês também, como pedras vivas. Ou seja, né, irmãos? Nós também somos Pedros. Não, pastor, eu sou a Maria, eu sou o João. Mas, né, sentido espiritual, você também é um Pedro. Você não é a rocha, a Petra. Você é o Petros, um pedaço dessa rocha. Como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, glória a Deus, né? Para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Ele compara-nos como fosse construir uma casa, né? Como fosse construir ali, né? Onde as pedras são esculpidas para se encaixar uma na outra, né? Elas não são iguais, mas elas se encaixam, amém? Pastor, então nós somos Jesus? Não, nós não somos Jesus, né? Mas nós fazemos parte do corpo de Cristo aqui na terra. Mas a palavra não fala que nós seremos o corpo de Cristo no céu. Lá fala que nós seremos o quê? A noiva, né? Por quê? Porque ele habitará no nosso meio, né? Glória a Deus, essa é a nossa esperança. Versículo 6, vamos lá. Pelo que também na Escritura, ele está citando agora o Antigo Testamento, não, irmãos? Pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião, uma hora eu vou pregar a diferença entre o Monte Sião e o Monte Sinai. Nós estamos onde hoje, pastor? Nós estamos no Monte Sião, amém? Pregação para outra hora. Eis que põe em Sião, não é em Sinai, é em Sião. Eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Jesus Cristo é o Filho de Deus, né? Quem crê nisso não será confundido. 7. E assim, para vós, os que credes, é preciosa.
Mas para os rebeldes, Pedro, de onde usa essa palavra? Para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Você viu? Ele é a pedra preciosa para quem crê, e ele é uma pedra sem valor para quem não crê. Está na Bíblia, né? 8. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Pastor, então Deus destinou alguns para crer e outros para não crer? Não, né? O que ali fala, né, irmãos? Deus instituiu, meu filho é a pedra, meu filho é a rocha. Quem crê nele será salvo, quem não crê nele não será salvo. Foi essa a destinação. Deus não destinou pessoas, Deus destinou o quê? Uma situação. Se você depois pegar, né, irmãos, lá em Daniel, né, Daniel 7, Daniel 9, as visões de Daniel, lembra da estátua, né? Ouro, depois ela vai ficando mais frágil, né, irmãos, até chegar no final que é a barro e metal, né, que não se mistura, né, que ali são os reinos do mundo, né, os que dominariam o mundo, né, e aquilo aconteceu direitinho, né, claro, é a palavra de Deus. Aí depois Daniel fala que uma pedra vem, o sonho é de Nabucodonosor, né, mas Daniel dá, né, a pedra vem, né, do alto e esmigalha toda aquela estátua, e depois ela começa a crescer, até tomar conta do mundo todo, amém? Quem é aquela pedra? Aquela pedra é o próprio Jesus, né? Que o reino de Jesus, né? Por um tempo os homens parece que dominariam ou dominam, mas depois que viermos o reino de Deus, ele vai tomar conta de tudo. Literalmente não sobra pedra sobre pedra, porque a pedra maior, que é Jesus, vai o quê? Vai tomar conta de tudo. Glória a Deus, amém? Então essa é a nossa esperança, né, irmãos? Que os reinos do mundo são só por um tempo, né, irmãos? Mas depois vai vir o reino definitivo, que é o reino de Deus. Tanto que a oração do Pai Nosso fala: venha a nós o teu reino. Puxa, mas se eu vou morar no céu, por que eu tenho que pedir para o reino dele vir? Será que é porque tem que pedir para o reino? É, né, Senhor? Venha a nós o teu reino, né? Faça-se tua vontade, né? E essa é a rocha que não vai trazer escândalo para ninguém. Glória a Deus. Terminando aqui, 9 e 10. Eu vou parar por causa do nosso horário. Mas vós sois a geração eleita. Porque eu gosto de pregar tanto as cartas, irmãos, né? Porque é as cartas que dão a revelação de quem é a igreja hoje. Você não pode aprender sobre a igreja vendo Moisés atravessar o Mar Vermelho, amém? O que ela fala sobre a igreja, né? Mas os nossos direitos em Cristo estão o que, irmãos? Estão em palavra como essa: nós somos o que? A geração eleita. Você foi gerado novamente através de Cristo. Quem recebeu tem o poder de se tornar filho de Deus. Nós somos novamente nascidos em Cristo, né? O sacerdócio real, amém? Rei e sacerdote, né, irmãos? O rei é aquele que tem a autoridade, aquele que manda, aquele que governa, né? E o sacerdote é aquele, irmãos, que ministrava ofertas a Deus. Então nós somos o que? As duas coisas. Sempre digo, né, irmãos? Meio a meio, adoração e determinação, né? Não é só ficar na adoração, não. Onde é que está na Bíblia que Jesus ficava cantando para o demônio ir embora? Eu não vejo. Se você me mostrar, eu acredito. Não tem, né? Ele mandava. Mas também ele só mandava? Não. Quantas vezes, irmãos, ele mesmo ensinou os discípulos a orar, quem chama de Pai Nosso, né, irmãos? Santificado seja o nome de Deus. Senhor, o teu reino, o Senhor está no céu, cuida de nós. Então é meio a meio, né, irmãos? Mas eu não vou ser um rei. Mas é legal que se você vai ver, né, irmãos, era o sacerdote geralmente que ungia o rei. Então você vê, né? Rei e sacerdote. Nós podemos usar a autoridade, mas também buscar a Deus. Por isso que falamos domingo isso tem que ser estudo bíblico, né? Domingo tem que ser pregação longa. Domingo tem que ser bastante oração e busca, amém? Senão que tipo de povo nós vamos ter na igreja? Amém, irmãos? É só vitória. Parece que hoje a pregação é um coach. Nada contra quem é coach, tá? Mas você tem a serventia para outras coisas. Por evangelho não tem. Não, tem que ensinar a pessoa a buscar Deus.
Tem que ensinar a pessoa que ela tem que ser batizada no Espírito Santo, falar em línguas. Tem que ensinar a pessoa que ela tem que ter um tempo em casa, né? Aí ela que vai ver o que fica melhor para buscar Deus, para se envolver, para ser um crente. Amém? Né? Então, é o sacerdócio real. A nação santa. Glória a Deus, né, irmãos? Somos separados aqui na terra como povo de Deus e um dia moraremos na nova céu, nova terra, né? O povo adquirido. Você foi o quê? Comprado pelo sangue de Jesus. Pastor, eu sou tudo isso? Não, você é muito mais. Estou lendo só um versículo. Por isso que é na palavra que eu conheço a minha situação. Para quê? Agora vai dizer: para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa glória a Deus. Amém? Chamados para anunciar o quê? A virtude de quem me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso nós somos o quê, irmãos? Pedras vivas. Amém? O que é uma pedra viva também, né, irmãos? Uma pedra viva é uma pedra, irmãos, que é tirada da jazida, né? Como fosse uma mina, né? Ela é tirada da escuridão, né? E ela é colocada na luz. Por exemplo, um diamante, por exemplo, não? O diamante ele está ali, depois ele é trabalhado, depois ele é o quê? Ele é exposto, né? Ele é admirado, ele se revela, amém? Então nós temos que revelar o quê, irmãos? Quem é Jesus, através do quê? Da nossa vida, né? Não é teoria, não é teoria, não é uma informação, como eu falei, né? Não são informações que nós vamos aprendendo e vamos como fosse um curso, né? A gente vai crescendo aí. Não, é revelação, né? Disso aí. Para terminar, 10. Agora é 10 para 10. Eu vou no versículo 10. Isso significa o quê, pastor? Nada, só coincidência mesmo. Já ia jogar no bicho, pastor. Joga 3-3-3, é o meio besta. Né? Vai lá, volta aqui 10, né? Porque aqui, ó, 10, né? 10, né? Não significa nada, é só coincidência. Pastor, já viu? Não. Uns já querem ver qual é o significado espiritual disso, outros já querem jogar no bicho, né? Não dá para jogar no bicho, pastor? Pega esse dinheiro e dá para uma pessoa, compra um X para ela, uma comida, faz alguma coisa útil. 2:10. Vós, que em outro tempo não eres povo, outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Glória a Deus. Pedro fala, pessoal, eu não sou a pedra, nós somos as pedras, e a pedra maior é Jesus. Ele é o fundamento, e você, como essa pedra que para alguns é de rejeição, para você essa pedra é preciosa. Ele chamou você, comprou você, regenerou você, te deu poder e autoridade, te deu unção para você anunciar as virtudes dele, né? Você não era povo, mas agora você é. Você não tinha alcançado a misericórdia, mas agora o quê? Mas agora você alcançou. Amém? Então Jesus é o fundamento. Nós somos fundados e firmados nele. Somos alguma coisa de nós mesmos? Nada. Ele é. E se há alguma grandeza em nós, e se há alguma coisa útil da nossa vida, qual é, pastor? É anunciar quem ele é. Porque quem é maior? A mensagem ou o mensageiro? Quem é maior? Quem enviou ou quem é enviado? Quem é maior? O pedaço de pedra ou a pedra? A rocha? Então, como ele fala, né? Te coloca no teu lugar, e eu também me coloco no meu lugar. Anunciar quem é Jesus. E Deus é tão bom que ainda um dia vai nos galardoar, né? Lá no mundo por vir, né? No tribunal de Cristo, Ele vai nos galardoar. Por isso, irmãos, se nós não falamos de Jesus, o único prejudicado somos nós. Não, quem disse isso? Não, irmãos.
O único prejudicado não somos nós, não. E aquela pessoa que poderia aceitar Jesus através da nossa vida, né? Aquela pessoa que poderia vir para Cristo mais cedo, porque conheceu um crente mais cedo. Ah, mas Deus pode usar outra pessoa. Tá, mas uma semana depois. Você acha que Deus aguenta e fala assim, aguenta firme aí, mais um dia você está longe de mim, mas espera que falta só mais um dia para te conhecer um crente verdadeiro. Puxa, eu não creio nisso. Eu creio que Deus quer salvar todo mundo. Amém? Ou Deus aguenta e fala assim, aguenta só mais um tempo. Não. Eu creio que Deus quer usar a gente. Então nós temos que nos colocar no nosso lugar em nome de Jesus. Pastor, eu sou crente, pastor. Continua firme e forte. Amém? Firme e forte na rocha que é a palavra de Deus. Amém? Pastor, eu não era crente. Então você não é nem pedra. Não é pedra. Né? Mas Jesus quer te fazer uma pedra viva. Entrega o teu coração. Reconhece que você precisa de um Salvador. Jesus não é religião, né? Mas Ele nos religa com Deus. Amém? Eu não tenho religião. Se você falar isso no censo, não colocar você como ateu, né? Ou agnóstico. Qual é a tua religião? A minha religião é cristão protestante. Amém? Né? Mas religião no sentido de de ritual, de cerimônia, não. Jesus não é isso não, né? Jesus é o Senhor. Amém? Pega essa palavra, deixa eu ver nosso tempo. Eu vou ter que parar aqui. Vamos fazer uma oração, depois a gente faz a oferta, e aí depois nós vamos fazer mais uma busca, e 10h30 já começa outro culto. Amém? Né? Sentado mesmo. Não, você quer ficar de pé?